nós vamos abrir a Bíblia. O livro é o de número de Gênesis, o verso é o de número 2, o capítulo é o de número 2. Terça-feira passada nós falamos sobre um homem perfeito, um homem perfeito. E agora eu quero compartilhar sobre a mulher ideal, tá certo? Capítulo 2 do livro do Gênesis, diga: eu e a minha casa. Então, alguém falou assim: pastor, por que o senhor está falando eu e a minha casa? Ele não pode dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, isso é você que vai falar. Que quem falou isso foi Josué. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora eu posso dizer: eu e a minha casa. Agora eu vou resolver se eu e a minha casa vai servir ao Senhor. Porque Josué já tinha resolvido: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa, ele diz: eu não sei quanto a vocês. Josué falou isso: eu não sei quanto a vocês, a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O contexto é esse. Josué diz assim: quanto a vocês, eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o nosso tema de ensino é eu e a minha casa, tá certo? Eu e a minha casa. A gente vai decidir sobre a nossa casa. Capítulo 2 do livro de Gênesis, o verso de número 18. O texto é muito preciso e diz o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Olha só, não é bom que o homem esteja só. Esse texto eu tratei a terça-feira passada. Desde que esse homem, para não estar só, esse homem precisa ter algumas qualidades. Porque se esse homem não trabalha, não é verdade? Se esse homem não sabe cultivar, se esse homem não sabe melhorar a mulher dele, entendeu? Se esse homem não sabe produzir, então é melhor que esse homem fique sozinho, ele vai dar trabalho. Não é bom que o homem fique só. Ele está falando de Adão, que tem um paraíso, que encontra com Deus na viração do dia, tem a palavra. Então esse homem não pode ficar só, porque esse homem tem um jardim inteiro para mostrar para a mulher. Esse homem fala com Deus todo dia e tem o que ele falar e ensinar para esta mulher. Esse homem tem como melhorar muito essa mulher. Então não é bom que esse homem fique só. Vai fazer o que com tanta coisa? Agora, se esse homem não trabalha, se esse homem dorme o dia inteiro, se esse homem não sabe cuidar da mulher, se esse homem não tem um jardim e nem uma árvore para ficar debaixo, e se esse homem não produz, é bom que esse homem fique sozinho. Deus está falando de Adão, um homem perfeito. Adão era um homem perfeito, numa metragem perfeita, numa pele perfeita, num físico perfeito, numa estatura perfeita, numa beleza perfeita. Entendeu? Porque não existe um homem perfeito. Diz o pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte disse uma vez, eu me lembro de uma história, de uma pregação dele, que uma irmã disse que era para orar para ela, que ela tinha achado um homem bonito, rico e inteligente. Ele falou assim: isso é impossível, porque se o homem for bonito, ele não é inteligente, e se ele for inteligente, ele não é bonito, e se ele for bonito e inteligente, ele não tem dinheiro, e se ele tiver dinheiro, ele é feio que só. Entendeu? Então é uma verdade, é impossível. Entendeu? É impossível. Então, agora, o que Deus está falando aqui, preste bem atenção que eu estou dizendo a você, é que Adão era um homem perfeito, inteligente, bonito, de boa aparência, sábio. Então Deus olhou para ele e disse: não é bom que um homem desse fique só. Farei ele uma adjuntora que esteja diante dele. Outra coisa, diante dele. Diante, Timóteo, diante dele. Sabe o que é isso, Gil? Vem cá. Sabe o que é isso? A gente acha que a mulher é para colocar do lado. Não é não. Outros acham que a mulher é para ir atrás do homem, correndo atrás dele. Não é não. É diante. Diante. Deus abençoe. Não é? A mulher foi colocada diante.
na frente. Por isso que alguém diz que quando casa não precisa mais de espelho, porque o marido não sai de casa sem olhar para a mulher e dizer: como é que eu estou? E nós que somos casados usamos gravata. Quantas vezes sua mulher arrumou a sua gravata? Ou quantas vezes a mulher fez você trocar de roupa? Já fez? Sua mulher já fez você arrancar? A minha faz, mano. A minha faz. Trocar terno, gravata, a minha faz. Eu não sei que eu não passo lá. Você não faz. Ela faz. Ela faz. Entendeu? Então, diante. Para que diante? Para que essa mulher veja quando esse homem está triste. Para que essa mulher entenda quando esse homem está preocupado. Para que essa mulher entenda quando esse homem está irado. Diante. Deus não arruma casamento para ninguém. Foi o tempo que as irmãs, os irmãos da igreja pegavam na mão de pessoas e corria pelo corredor e falava assim: eis meu servo, a tua adjuntora. Deus não. Deus não é Santo Antônio, santo casamenteiro. O que Deus faz, Ele coloca Eva diante dos olhos de Adão. O que Deus faz com você, coloca a sua tampa na sua frente. Num congresso, numa estrada, numa reunião de família, numa rua, em algum lugar, Deus traz esta Eva e coloca na sua frente. Na sua frente. É isso que Deus faz. Deus dá um jeito de que essa Eva saia lá do Nordeste e venha para Iracemápolis. E uma hora, no final do culto, você depara na frente dela. Você olha nos olhos dela. E aí você não consegue discernir as coisas. Deixa a Eva passar. Entendeu? Deixa. Então o que eu estou dizendo a você é que Deus disse que para essa preparação, Deus criou o homem. Diga, o homem, no mais forte, o homem foi criado por Deus com dois modelos, o macho e a fêmea. Então quando Deus diz assim, façamos o homem, Deus, aí os anjos dizem assim, quantos modelos? Ele disse 2. Vamos fazer o macho e a fêmea. Você entendeu? É igual a fábrica da Mercedes. Vamos fabricar a Mercedes? Vamos. Qual é o modelo? Um com airbag, o outro sem airbag. Um com freio ABS e o outro sem freio ABS. Entendeu? Então Deus diz assim, vamos fazer o homem. Quando Deus trata na Bíblia do homem, Deus não está tratando do macho. Deus está tratando do homem e da mulher. Então Deus vai fazer o homem de 2 modelos, o macho e a fêmea. E a Bíblia diz que Deus escolhe o lugar e prepara o momento de você encontrar com a Eva. Ele vai colocar na sua frente. Por que as pessoas demoram a casar às vezes? Porque ele encontrou com a Eva na sua frente. E ele deixou passar. Ele não teve coragem. Eu vou entrar um outro assunto que não é esse assunto, só para você deixar você perguntar. Escute que eu vou fazer uma pergunta a você e você ficar perguntando na sua memória. Deus diz assim que aquilo que Deus ajunta não separa o homem. Então isso quer dizer que tem coisas que foi Deus que não juntou. O que Deus ajunta não separa o homem. Porque as almas se ajuntam. Quando o corpo se ajunta, as almas também se juntam. E aí a Bíblia diz que torna-se um só. E aí nesta fusão, a Bíblia diz que nesse aumento de gozo, essa produz.
Então tem coisas que não foi Deus que juntou. Foi coisas que as pessoas deixou passar. Está diante de você. Está na sua frente. Você não pode deixar. Então Deus nunca escolheu o seu casamento. Foi você mesmo. Foi você. Por isso que tem coisas que não foi Deus que apresentou, foi o Satanás. Foi o do Satanás. Tem coisa que foi o Satanás. Entendeu? Tem coisa assim. Então, Deus não escolhe casamento. Deus não. Se Deus escolhesse casamento, presta atenção no que eu vou dizer a você. Se Deus escolhesse casamento, Ele trataria o casamento mais importante do que a salvação. Porque Deus não escolhe para você ser salvo. Deus te dá a oportunidade. É você que escolhe a salvação. É você que decide ser salvo. Então casamento, Deus também não escolhe. Deus põe na tua frente a Eva. E você tem que ser inteligente para agarrar com as duas mãos, porque senão você vai casar com a Dalila. Passou. Então se Deus escolhesse o seu casamento, Ele seria responsável por todo o seu sofrimento. Se Deus escolhesse o seu casamento, Deus seria responsável por todo o seu choro, por toda a sua decepção com o marido ou com a sua mulher. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga: a culpa é só sua, irmão, só sua. Deus apresentou, entendeu? Por isso que tem que estar orando. Olha, deixa eu prestar atenção. Vou voltar ao assunto a você. A gente não tem pressa desse negócio. Por isso que com o de ensino você não pode ter pressa. O que não acaba hoje, não acaba terça-feira que vem, a outra, entendeu? Quando Abraão foi arrumar uma nora para ele, que é outra coisa que eu vou ensinar para os pais. Ora, irmão, ore para arrumar uma nora, hein? Não, meu filho que tem que arrumar. Não, ore porque ela vai entrar na sua casa. Ore para arrumar um genro, porque ele vai entrar na sua casa. Abraão, vou te dar um conselho aos pais que estão aqui, eu vou ler com você. Abraão investiu. Alguém fala assim: ah, pastor, eu vou casar com a Rebeca. Ah, você vai casar com a Rebeca? Eu vou te mostrar quanto custa uma Rebeca. Eu vou te falar para você quanto custa uma Rebeca. Entendeu? Eu vou mostrar para você. Capítulo 24, ele vai colocar aqui no telão. Capítulo 24 do livro do Gênesis e o verso de número 10. Olha só. Abraão, o capítulo 24, o verso 1. Abraão é rico, é velho, adiantado em idade. O Senhor já havia abençoado em tudo, e ele era viúvo. Porque no capítulo 23, olha, a história vai contando em capítulo. Diga a vida é contada em capítulo. Certo? Então preste bem atenção. A vida é contada em capítulo. Olha, a vida é contada em capítulo. Ó. Capítulo 22. Ó, capítulo 22. Capítulo 22. Deus pede Isaac para ser sacrificado. Capítulo 23. A mãe de Isaac morre. Coloca o 23, o verso 1. Isso eu estou falando só o capítulo, verso 1. E foi Sara 127 anos, e foram os anos de Sara a sua vida. E morreu Sara em Kiriat Arba. Então Sara morreu no capítulo 23. No capítulo 24, coloca o capítulo 24. Capítulo 24, verso 1. E era Abraão já velho, adiantado em idade. O Senhor o havia abençoado em tudo. Então põe a mão nessa irmã que está do lado, aconselha ela, diga: vigia minha serva, senão você morre. E Abraão fica rico, cheio de saúde, e ainda vai casar de novo. Está assustado? Você está assustado?
Capítulo 24, Abraão. Capítulo 25, Abraão casa de novo, com quentura. E Abraão tomou outra mulher. Diga de novo, ó, a vida, diga de novo, a vida é feita em capítulo. Capítulo 22, capítulo 21, capítulo 21, só resumindo para você, capítulo 21, nasceu Isaac. Capítulo 22, o sacrifício de Isaac. Capítulo 23, morreu Sara. Capítulo 24, Abraão é rico e já está cheio de idade e está farto e abençoado em tudo. Capítulo 25, Abraão casa de novo, entendeu? Capítulo 26, Isaac já assumiu a liderança do pai, porque Abraão já morreu. A vida é feita de fases. Não pegue a Bíblia e ache que a Bíblia é por ser Bíblia. Não pense que a Bíblia foi jogada assim. Não faça. Salmo 22. Salmo 22, Jesus está na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Porque alonga a tua palavra do bramido. Salmo 22, Jesus está na cruz. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. O Senhor já ressuscitou. O Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. É isso que ele está falando. O Senhor Jesus está passando o vale da morte. O Salmo 24, Jesus está entrando no céu. Pode colocar o Salmo. Levantai o portais eterno e entrará o Rei da Glória. Você acha? Diga, a vida é feita em capítulos. Então não faça desse capítulo da sua vida a sua história, porque vai mudar. Diga, vai mudar. Entendeu? Vai mudar. As pessoas se perdem num capítulo da vida. Ontem eu estava conversando com o senhor e eu vim à igreja e eu não sei quem, uma das irmãs procurou assim, para ter um senhor que quer falar com o senhor. Eu falei, não, pode mandar entrar. Eu entrei e estava falando com ele. Eu estava aconselhando ele. E depois que ele saiu, eu estava dizendo, acho que é o irmão Francisco ou alguém, eu disse assim, se pudesse ter esta conversa, foi o que ele falou. Aí ele falou, se esta conversa tivesse sido há 30 anos atrás, eu continuaria casado com a minha mulher. E hoje eu estou numa solidão tremenda, e já tentei alguns relacionamentos e não deu certo, e eu estou só, e ela também só. Mas se essa palavra estivesse há 30 anos, eu estaria casado. É que fez de um capítulo a vida. E a vida não é um capítulo, a vida é um livro. Entendeu? Salmo 139. Salmo 139. Coloque lá o texto para me ler com você. Salmo 139. 139. Entendeu? Salmo 139. Verso de número 16. E os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, os quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. O que ele está dizendo? Quando o meu coraçãozinho começou a bater, no meu espírito, no meu livro, o Espírito de Deus escreveu, no dia tal, o coração bateu. No dia tal, os ossos do fêmur apareceu. No dia tal, os olhos foram formados. No dia tal, os rins foram formados.
no dia tal, as orelhas foram formadas, no dia tal, aí ele foi, cada dia foi escrevendo, até que você fosse formado. E aí o livro continua escrevendo, e no dia tal, eu fui lançado do ventre, e no dia 17 de dezembro de 1969, minha mãe deu à luz e eu vim ao mundo, e a história continuou sendo contada, e cada dia há uma parte desta história, e a minha vida vem sendo de capítulo em capítulo. Tem dias escuros, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Então terá um outro dia, um outro capítulo vai ter. Põe a mão no ombro do teu irmão e diga: não te desespere, vai ter outro capítulo. Entendeu? Eu só estou lendo para você entender. Nós vamos voltar lá. Eu vou dar um conselho. Eu vim em Abraão para dar um conselho aos pais. Eu vou dar um conselho. Capítulo 26, 25, 26. No capítulo 25, Abraão casa. Agora olha aos irmãos. As irmãs comiam assim porque eu falei que o Abraão fica vivo, né? Ela morre e o Abraão fica vivo, né? Mas o Abraão não fica muito contente, porque no capítulo 5 ele casa e no capítulo 5 ele morre. Não vai desfrutar nada, irmão. No capítulo 25, no verso 1, ele casa. No verso 8, coloca o verso 8. E Abraão morreu. Diga para o seu irmão, é só 8 versos. Entendeu? Os irmãos não ficarem tristes, só 8 versos. Entendeu? Guarde isso. Mas o que eu quero deixar ao conselho é que Abraão manda buscar uma mulher para Isaac. E o capítulo 24 e o verso de número 10, ele vai dizer que ele precisa. O servo tomou 10 camelos. Olha só, os camelos não era para dar para ela. Os camelos era para carregar os presentes que ia dar para ela quando achasse ela. Eu quero ver esse jovem dizer: eu vou casar com a Rebeca. Você começa a arrumar camelo, irmão. 10 camelos. Partiu com toda, diga, toda a fazenda do seu senhor. Ele está dizendo com muita riqueza. E estava na sua mão. Levantou e partiu para a Mesopotâmia, terra de Naor. E o verso 11, continua, Júnior. O verso 11 diz: e fez ajoelhar os camelos na porta da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, no tempo em que as moças iam tirar água. Ele não foi lá oferecer nada. Ele ajoelhou os camelos e ficou esperando. Aí a Bíblia diz assim: e disse o Senhor Deus do meu senhor Abraão: dá-me hoje o encontro, faz beneficência ao meu senhor. Eu estou com 10 camelos carregados e não posso dar para qualquer jovem. Me mostra. E eis que estou em pé junto à fonte da água, e as filhas desta cidade saem para tirar água. E seja qual for a donzela que disser abaixar o cântaro, e para que beba, e eu disser bebe, e ela também e ela disser eu vou dar água para os camelos, com certeza essa será a esposa do meu senhor. Todas as moças passaram pelo camelo, só Rebeca abaixou o cântaro e deu água. E depois disse: quer que eu tire água para os seus camelos? Então o que eu quero dizer é: uma Rebeca custa caro. Então aos pais, orem. Diga: uma Rebeca custa caro, e um Isaac é raridade. Então, ore. É um desperdício uma Rebeca não casar com um Isaac. É um desperdício um Isaac não casar com uma Rebeca. Eles não saberão valorizar. Então, estou dizendo a vocês que Abraão começou a se preparar, entendeu? A se preparar
para o casamento do filho. Então você, como pai, ore. Eu já casei, agora ele que se vira. Você vai ver, ele se vira, os netinhos ficam tudo na sua casa, uma filhinha lá, irmão. Uma filhinha lá, tudo lá. Você vai ver. Ore, 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 para que Deus abençoe os seus filhos e a tua descendência faça prosperar e Deus te enriqueça em tudo. Deus quer prover. Então Deus não arruma casamento, Deus apresenta. Deus apresentou a Rebeca, o servo de Abraão, e ela parou e disse: eu não vou perder a oportunidade, senão ela tinha passado. Quantas moças passou ali? Quantas? Então Deus não arruma. Então quando você entender isso, que casamento não é Deus que arruma. Estou esperando Deus preparar a minha varoa. Já está pronto, meu irmão. É você que tem que ficar pronto. Você tem que dar um jeito. Já está pronto. Então a gente entende que os homens devem se preparar. Diga, os homens devem se preparar. Porque agora nós vamos falar das mulheres. Tá certo? Agora nós vamos falar das mulheres. É a Eva, não é a Eva? Então você já vai para achar uma Eva. Se Adão era um homem perfeito, imagine essa Eva. Imagine essa Eva. Deus demorou 3 dias para fazê-la. E o modelo já estava pronto, irmão. Foi só fazer uns ajustes. Deus demorou 3 dias para fazer ajuste nessa Eva. 3 dias. Adão dormindo e Deus fazendo um ajuste 3 dias. Então a Eva era perfeita, sábia, inteligente. Preste atenção no que eu vou dizer a você, talvez você nunca ouviu. Sabe da Ruth? A Ruth que casou com Boaz, era uma mulher inteligente. Eva tinha a qualidade da Ruth. Sabe Raquel, a mulher de Jacó, que era bonita, mas não tinha filho? Eva tinha a beleza de Raquel, a sabedoria de Abigail. Pensa essas mulheres da Bíblia formadas em uma só, porque a mulher também não é completa, como os homens não são completos. Se elas são bonitas, elas não são inteligentes. E se elas são chiques, elas não sabem cozinhar. Entendeu? Todo homem que desfila com uma mulher elegante passa fome, ou ele frita ovo, que ela não sabe. Entendeu? Não há nada completo na vida. Não existe nada completo. Nada completo. Nada completo. Nada completo. Então as mulheres encontrou o homem, Adão. Eva encontrou, por isso que Eva encontrou Adão no jardim. E quando Adão acordou do sono e ele deparou com a Eva, ele virou poeta na hora. Carne da minha carne, osso do meu osso. Porque ela era perfeita. Ela foi feita pela mão de Deus. Ela era perfeita, não só no aspecto físico, mas no aspecto espiritual e de alma. Ela era perfeita. Entendeu? Ela era perfeita. Então ela encontrou esse homem. Quando Adão acordou, Eva estava na frente dele. Deus colocou diante dele, na frente dele, para ver a reação dele. E foi o que ele disse: e essa é a carne da minha carne, osso do meu osso. E a Bíblia diz então que eles começaram a viver num paraíso. Não dá-se o tempo de quanto tempo eles viveram no paraíso. Não se sabe quanto tempo demora um capítulo da vida, porque até aqui o tempo não era contado. Depois que nós saímos do paraíso, a vida torna em capítulo. Mas o capítulo 1 do livro do Gênesis e o capítulo 2 do livro do Gênesis
nós ainda estamos dentro do paraíso. Não dá para saber quanto tempo foram viver, quantos capítulos passaram da vida de Adão. O capítulo era um só. Então nesse capítulo 2 você vai ver que vai começar os capítulos da vida, mas no capítulo 2 Deus cria o homem, Deus cria o Éden e Deus cria a Eva. A gente não sabe quanto tempo desse capítulo. E a Bíblia diz que eles estão lá. A mulher encontrou com esse homem. Esse homem começou a mostrar para ela o jardim do Éden e a encontrar com Deus. Então eu quero deixar ao teu coração, esse homem, preste bem atenção, foi dotado para o trabalho, e essa mulher foi fabricada para ajudar esse homem a trabalhar. Então essa mulher, esse homem, foi dado para ele a palavra, e a essa mulher a ser o recipiente, a receber a palavra que é falada por esse homem. Então esse homem encontra com Deus na viração do dia, e em casa ele diz: Deus falou isso, e isso, e isso, e isso. E essa mulher recebe a palavra de Deus. Então esse homem foi criado para dominar, e ela para exercer o domínio com ele. A hora que seu pai chegar, você vai ver. O domínio dela é através dele. Tem uma imagem na internet interessante que eu até salvei, que agora eu até esqueci de passar lá, que na hora está me lembrando. Tem um guarda-chuva bem grande aberto, e está escrito no guarda-chuva: Deus. Debaixo do guarda-chuva de Deus tem outro guarda-chuva aberto escrito homem. E debaixo do guarda-chuva do homem tem um guarda-chuva aberto chamado mulher. Debaixo do guarda-chuva da mulher tem outro guarda-chuva aberto, e debaixo desse guarda-chuva da mulher estão os filhos. Então os filhos estão protegidos pelo guarda-chuva de Deus, pelo guarda-chuva do pai, pelo guarda-chuva da mãe. E tem algumas mulheres que acham que devem sair debaixo da proteção desses guarda-chuva e enfrentar a vida sozinha. Nunca se houve tanta doença física das mulheres, e não tanta estresse, porque as mulheres resolveram competir com os homens. Os homens foram feitos mais grossos, mais ásperos. As mulheres são mais inteligentes, mais delicadas, mas não suportam o calor do dia. Por isso que ao homem foi dado o trabalho, e à mulher para ajudá-lo. Ao homem foi dado para ser o cabeça, e a mulher para poder ajudá-lo a equilibrar esta cabeça. Tem algumas mulheres que dizem assim: o meu marido é a cabeça, mas eu sou o pescoço. E ainda tem torcicolo ainda nesse pescoço, porque esse homem só anda assim, irmão, por causa da mulher. Tinha um irmão na igreja que ficava na porta da igreja, era o porteiro, irmão abençoado e pregador. Mas o coitado, esse lado daqui era tudo vermelho, porque a mulher abraçava ele e beliscava assim. Ele andava na reta. Ele era o cabeça, mas ela era o pescoço, com torcicolo. Olha lá, o guarda-chuva extraordinário. Entendeu? Então, esse homem é o provedor, essa mulher é a incubadora. Esse homem provê. Mas essa mulher é uma incubadora. Esse homem traz uns pés de alface, e essa mulher transforma isso em salada. Ela é uma incubadora. O homem é um cultivador, e essa mulher é uma produtora. O homem é um protetor, e essa mulher é uma encorajadora. O homem diz assim: eu vou sair e vou lutar com Golias. Ela diz: vai sem nada, meus filhos, do jeito que você tem força, Golias corre. Ela é corajosa, ela é incentivadora. Entendeu? Ela é incentivadora. Esse homem é o ensinador, mas esta mulher
é uma profetisa. Você entendeu? Qual é o problema dos homens e das mulheres? É que o homem ensina e a mulher também quer ensinar. Dentro da mesma casa. O marido fala para o menino, não vai. A mãe diz, pode ir. Aí o pai vai falar assim, eu vou falar com a mãe porque a mãe deixa. E o pai não deixa. Por que é o caso disso? Porque os dois ensinam. Mas a mulher é a profetisa. Eu contei aqui já algumas vezes, e sempre conto porque é muito extraordinário. Eu acompanho alguma vida de alguns irmãos, de algumas pessoas, inclusive algumas já estão na eternidade. E se você procurar na internet você vai achar pastor Miles Muro. A professora dele disse que ele tinha síndrome de macaco. Morava numa casa de palafita lá em Bahamas, cujas águas estavam debaixo do sol. A professora mandou chamar a mãe, eles eram de uma família pobre com mais de 4 crianças, mas ele, se não me falha a memória. E ela levou a criança embora, diz assim, a diretora chamou ela e falou assim, leva seu filho, porque ele tem dificuldade, atraso mental e tem uma síndrome de macaco. Esse menino nunca vai aprender nada, e está atrapalhando a classe. Sem pai, só a mãe, com 4 crianças. Essa mulher levou essa criança embora, começou a ensinar em casa, e o menino dizia assim, mãe, por que eu não posso ir na escola com os outros meninos? Ela diz, porque você é muito inteligente. A classe não consegue te acompanhar e você vai ser um camarada brilhante. Então a professora não consegue acompanhar o teu raciocínio. Então você acaba atrapalhando a aula da classe. Você atrasa a classe inteira. Então é melhor você ter aula particular sozinho. O camarada tornou um dos maiores mestres de educação de liderança para o mundo. E quando no ano há uns 4 anos atrás ele esteve no Brasil, aqui numa conferência, e ele disse assim, todo líder está pronto para ir embora, e eu já estou pronto para ir embora, porque meu filho assumiria tudo que eu tenho, porque todo líder prepara para ir, e eu dou palestra. Quando começa o ano, eu já tenho 100 palestras nos governos do mundo para ensiná-los a administrar. E a diretora da escola foi em lançamento do livro dele para pedir autógrafo. Sabe por quê? Porque o pai ensina, mas a mãe profetiza na vida desses filhos, ainda que seja a mãe. Vem para cá dizer assim, pastor, é por causa da pobreza, o senhor não sabe a vida que eu vi. Se você falar para mim assim, pastor, vamos fazer um memorial para o Dia das Mães, diga uma mãe para a gente fazer um memorial. Naas. Pastor, quem é Naas? Diga, quem é Naas? A mãe de Davi. Essa mulher, como diz o ditado, eu tiro o chapéu. Ela criou um menino e 2 meninas. Essa mulher criou um menino sem pai, porque Jessé não assumiu a paternidade de Davi, e 2 meninas, que talvez não fosse filho de Jessé. E essas moças cresceram. Você sabe quem foi o filho dessa irmã de Davi? Joabe, o chefe do exército de Israel. Você sabe quem foi o filho da outra irmã de Davi? A Bíblia diz assim, que foi um dos valentes, um dos 3. Davi tinha 30, mas ele era um dos 3. Um dos 3 valentes. Que se ele não chega, Davi morre. Abisai. E se Abisai não chega, o tio morre. Esse é o texto. A mãe criou o rei de Israel sem pai, e 2 irmãs que criou o chefe do exército de Israel, e o outro era um dos valentes de Davi. Mário, sem pai.
e cujo criado no pasto, afastado da cidade. Franzino, bonito, de belos olhos, gentil aspecto. Mas quando foi levar marmita para os seus irmãos, e o Golias gritou, ele disse: quem é esse incircunciso filisteu? Não foi isso que a minha mãe me ensinou. Não foi isso que a minha mãe me ensinou. Porque quando vem o leão eu parto para cima, quando vem o urso eu parto para cima. Não é isso que Davi falou? E não será diferente para esse incircunciso filisteu. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque toda a mulher é profetiza dentro da tua casa. Ainda que o teu marido não seja o ensinador, mas você deve profetizar dentro desta casa. Você entende o que eu estou falando para você? Para de ficar jogando a culpa em todo mundo. Se esse homem com quem você casou não é o marido ideal, seja você a mulher ideal. É simples. Para quem que é essa Naás, mãe de Zuria? Para quem que essa Naás ia chorar a vida? Então, a gente precisa aprender. Toda mulher demorou 3 dias para ser criada, porque Deus estava colocando equipamento. Diga, Deus estava equipando essas mulheres 3 dias. Essas mulheres vêm equipadas com tudo, irmão. E elas vêm com furadeira, arrebitadeira, lixadeira. Elas vêm com martelo, alicate. Elas vêm de tudo. A mulher vem pronta. Agora casa com um homem que ele não tem projeto para fazer nada. Ela fica carregando essas ferramentas para baixo e para cima. Com esse homem sem cabeça que muda de lá para cá, arruma faz uma tenda de lona e coloca ela embaixo e quer que ela seja feliz. E ela olha para ele e fala: mas o que eu faço com esses pregos, esses martelos, esse serrote que Deus me deu para nós levantar aqui uma casa? Esse homem não tem sonho. Coloca ela no fundo da casa do sogro, do pai, cria os filhos, nasce os netos nos 2 cômodos de lá. E ele olha para essa mulher e fala assim: você não está feliz, amor? Feliz? Fiquei 3 dias para ser criada, para colocar todas essas ferramentas para mim, e você me coloca em 2 cômodos, e nós já estamos 30 anos desses 2 cômodos, e você diz que feliz? Você não tem plano, você não tem projeto, você não tem sonhos. Porque eu fui criada para você, foi criado para sonhar, e eu para ajudar você a realizar os seus sonhos. Diga que você quer ir para Miami e a gente vende coxinha para comprar passagem. Diga que você quer levantar aí um mercado, que a gente luta para comprar o terreno, mas você tem que sonhar, porque essa mulher, ela é equipada para fazer isso. Se ela não foi, está com defeito de fabricação, mas o Espírito de Deus está aqui para poder regular ela no lugar certo. Mulher sábia é um negócio extraordinário. Nós não vamos entrar aqui agora, que não vai dar tempo, já acabou o tempo. Você nunca vai ver uma mulher passando, uma mulher sábia na frente dos homens? Nunca. A sabedoria dela envolve o homem, que o homem pensa que é mais sábio do que ela. E ela ainda está fazendo com que esse homem ache que ele é. Mas ela sabe que não é. E quem vê também sabe. É que ela é muito inteligente. Ela é muito sábia. Quando ela vai ofuscar o marido, ela sai de cena. Ela sabe. Quando você vê umas mulheres alvoroçadas, seja pregadora, seja que for, quando ela ofusca a imagem do marido, está com defeito de algum ligamento ali nos fios ali, foi tirado muita pressa do forno, ficou meio despencado, alguma coisa pegou fogo, está alguma coisa dando curto-circuito. Porque a Bíblia diz assim, que a mulher foi equipada para isso.
para realizar sonhos. Olhe para cá e eu vou terminar. Ninguém casa com uma mulher para ser dominado por ela. Ninguém casa com uma mulher para ser dominado por ela. E se você, agora deixa eu pôr lá para os homens, e se você é dominado pela sua mulher, é por isso que a sua vida não dá certo, porque você está sendo conduzido por uma ajudante. A construção está sendo edificada sem planta, porque quem tem a planta é o marido, a mulher tem as ferramentas, e não adianta você ter a planta se você não tiver ferramenta. Você vai ficar falando e vai ficar só sonhando, mas se você tiver uma disjuntora, você sonha e ela parte para cima e o negócio acontece. Por isso que é melhor ser dois do que... Eu pensei agora que vocês iam dar glória a Deus, irmão. Vocês iam ficar alegres. Eu achei que vocês iam dar glória a Jesus agora. Entendeu? Então, conduzido. E eu termino aqui para a gente continuar. Toda mulher sábia estuda seu marido. Agora interessou, né? Toda mulher sábia estuda o seu marido. Por isso que ela fica na frente dele. Toda mulher sábia estuda o seu marido. Porque ela precisa saber o que ele pensa, entendeu? Ela precisa saber quais são os teus sonhos. Por que ele está triste? Por que ele está infeliz? O que é que está ruim? Então ela vai estudando ele. Ela é sábia. Sem palavras, ela é sábia. Todo casamento que tem duas cabeças é dragão, é divisão. Casamento é marido tem uma planta, a mulher as ferramentas. O marido apresenta o projeto e ela apresenta como vai construir. Se o marido tem uma planta e a mulher tem outra planta, cadê as ferramentas para construir as duas plantas? Duas cabeças. Se é duas cabeças não é casamento, é dragão. E se tem divisão, aparece a palavra divórcio. O que é meu, o que é seu, é seu. Então se é meu, o que é seu, isso não é casamento, isso não é família. Porque a mulher sábia não divide, a mulher sábia ajunta. A mulher sábia não tem um celular para ela, uma conta para ela, um celular travado para ela, em que só ela entra. A mulher sábia não precisa esconder nada do marido, porque ele é o ensinador. E o homem sábio também sabe que não pode esconder nada da mulher, porque ela é profetisa. E além de ser profetisa, ela tem o sexto sentido, sétimo, oitavo, nono, sei lá quanto sentido tem essa mulher. Porque o dia que ela fala que vai chover, chove. O dia que ela fala que você não deve sair, não vai, porque vai dar errado. O dia que ela dizer para você assim, coloque a blusa no carro que vai passar frio, taque a blusa. Pode estar sol de lascar, irmão. Ouça, porque essa mulher tem uns 10 sentidos que você nem descobre qual é. Depois de uns 40 anos de casamento, 30 anos de casamento, você vai descobrir que o negócio é mesmo assim. O dia que ela desconfiar que alguém está olhando meio torto, pode acreditar que essa mulher tem uns 10 sentidos para lá. E o homem bobão ainda está flutuando no ar para descobrir qual é a mosquito que passou. Ela já descobriu qual é o tipo do mosquito, se é macho, se é fêmea, quantas cores ele tem, com quantas asas voou. Eu digo uma coisa a vocês: não brinque com esse negócio chamado mulher. Olha para esse irmão e diga: você casou com uma e ainda não descobriu, irmão. Quando de noite ela não resolve sonhar. Sonhar. Entende o que eu estou dizendo para você? Então toda mulher estuda seu marido. E eu digo a você e termino aqui. A gente vai continuar terça-feira que vem. A mulher, a tola, é só o marido colocar o pé na porta e ela diz: onde você está? Porque demorou tanto. Que hora você saiu do serviço? É a tola. É a tola.
A tola, ela não estuda o marido, ela não sabe. Então a tola irrita ele. A tola provoca ele. Entendeu? A tola provoca. Ela tem que estudar, entender o bicho chamado homem. Olha para cá que eu disse isso agora essa semana. Eu estava rindo. Mas vou dizer para vocês para me terminar. Diga comigo assim: o homem é igual ao sol. E a mulher é igual à lua. O homem quando casa, aqui, menino, se falar, ele fala assim: estou com a vontade de tomar um sorvete de abacaxi. Pode passar, irmão. Segunda ele está com vontade de abacaxi, terça abacaxi, quarta abacaxi. A gente até chupa um sorvete de coco, mas a gente queria mesmo era de abacaxi. Um mês depois a gente fala assim, quando a gente consegue chupar um sorvete de abacaxi, fala: irmão, eu estava com a vontade, mas acertou o que eu queria tomar. Mulher, ela sai do culto e fala assim: eu queria chupar um sorvete de abacaxi. Mas você fala: mas agora, meu amor, onde nós compramos sorvete de abacaxi? Vamos para casa, nem vai para casa. Quando é no outro dia, você está no mercado. Aí você fala: ela queria um sorvete de abacaxi. Aí você vai lá, compra um sorvete de abacaxi, embala, põe na caixinha e vem extraordinariamente. Quando chega lá, você fala assim: olha, comprei um sorvete de abacaxi. Ela diz: você comprou hoje? Comprei. Não tinha de morango? Aí os parafusos do homem viram assim. Aí ele não entende por quê? Porque homem é sol. Diga: homem é sol. É o verão, ele é sol. No inverno, ele é sol. Quando tempo de chuva, ele é sol. Pode ficar de noite, mas ele continua sendo sol. Porque se ele chegar, vira dia, ele é sol. Mulher não, mulher é lua. Aí tem lua cheia, minguante, crescente. Tem fase, entendeu, meu irmão? Conforme a fase, é o que você precisa descobrir. Então se você casou com uma, descubra que mulher é igual a lua. Tem as suas. Se você acertar a fase, acertou. Se errar a fase, tudo que você fez não valeu? Eu estou avisando. Tá certo? Diga: eu e a minha casa. Vamos ficar de pé, senão eu vou continuar falando. Tá certo? Eu e a minha casa. Essa é o nosso culto de ensinamento. Terça-feira a gente continua. Terça-feira eu parei aqui para a gente falar sobre a mulher sábia. Então, precisa entender esses pontos. Todo mundo é assim. Eu disse aos homens, a terça-feira passada, que eles precisam trabalhar nessas esposas. Porque ele é o cultivador. Deus entregou um jardim, esse jardim tem que florescer. Se ele não floresceu é porque ele não sabe cuidar direito. Tem que cuidar, ninguém é pronto. Não existe um homem perfeito. Entendeu? Não existe um homem perfeito. E nem existe uma mulher perfeita. Tem que ser trabalhado. Isso dá trabalho. Entendeu? Homem dá trabalho, irmão. Ainda mais se for cabeça dura. Dá trabalho. Entendeu? Sabe qual é o problema? O problema é que os homens, as mulheres casam achando que os homens mudam. E eles não mudam. E os homens casam achando que as mulheres não mudam. E elas... Diga comigo: o homem é como o sol e a mulher é como a lua. E quando não tem estrela ainda, entendeu? Porque às vezes aparecem as estrelas também. Mas o importante de tudo isso é o amor. Diz o pastor Cláudio Duarte que o melhor do homem é a mulher. E a melhor coisa da mulher é o homem. Nós somos completos. Entende? Então eu vou orar por vocês, porque o desejo do meu coração é que eu e a minha casa
servimos ao Senhor. E o desejo do meu coração é que você e a sua casa sirvam o Senhor. Não importa o capítulo que você esteja vivendo, eu vim para profetizar para você: vai passar. Vai passar. Não abandone o barco, não largue, não jogue fora, vai passar. Eu estou tomando o exemplo, pastor Sotero, do irmão que ontem disse para mim que tinha uma certa idade já avançada, passado da casa dos 60. Ele disse para mim: se isso tivesse acontecido há 60, há 30 anos atrás, a minha vida seria diferente. A vida é feita de capítulos. Vai passar. Vai passar, vai passar.